Física quântica, a partícula de Deus. Oi, queridos, eu quero falar de uma coisa muito profunda e muito tremenda. Você é partícula ou você é uma onda? Quero falar de fé e de ciência, dos mistérios da palavra de Deus, que a ciência hoje consegue responder algumas coisas fantásticas para a minha vida, para a sua vida, para a vida da nossa família, principalmente nos momentos que estamos vivendo. E para iniciar, eu quero que você preste atenção nesse texto bíblico muito conhecido. Está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que diz que de Deus ninguém se zomba, ninguém não vai conseguir escarnecer de Deus. Tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. Ele vai colher. E presta atenção, em 1925, Albert Einstein dá uma caminhada com uma estudante de física, chamada Esther Salomon. E esta jovem pergunta para ele: o que te motiva? Qual é o seu desejo? E ele vai falar uma das suas célebres frases. Ele vai dizer: eu quero saber como Deus criou este mundo. Eu não estou interessado neste ou naquele fenômeno, ou o espectro, ou daquele elemento. Eu quero conhecer os seus pensamentos. O resto são apenas detalhes. Com essa frase, houve uma motivação não só para Albert Einstein, mas para todo o componente acadêmico dentro da física. E essa frase, os pensamentos de Deus, se tornou uma metáfora deliciosa para um grupo de físicos que queriam compreender Deus de uma forma muito mais pontual. E nisso os físicos criaram aquilo que eles chamam a teoria de tudo. Dentro da teoria de tudo, eles responderiam perguntas muito profundas e muito pontuais, como, por exemplo, por que o céu é azul? Quais são os elementos da gravidade? Por que existe a gravidade? Dentro dessa teoria, eles queriam responder perguntas difíceis. Na minha opinião, na minha explicação, os mistérios de Deus têm dois tempos. Um tempo para este momento que estamos vivendo, o tempo dos homens, o tempo terreno, e um outro tempo na eternidade, onde muitos dos mistérios de Deus vão ser revelados na eternidade. Coisas muito profundas, porque nós vamos ter pouco tempo com relação a viver com Deus. Um tempo determinado, a eternidade. Você vai ter a eternidade, eu vou ter a eternidade para descobrir outros mistérios. Mas tem mistérios que nós podemos descobrir aqui e agora e estão sendo descobertos. Por exemplo, diante disso nós vamos falar sobre física quântica, a partícula de Deus. E o que seria a física quântica? O que ela é? A física quântica é o estudo do mundo das partículas subatômicas. Ou seja, um mundo de coisas muito, muito, muito pequenas, abaixo da dimensão do átomo. É uma física relativamente nova, moderna, pois foi iniciados os estudos sobre ela no século XX, finalzinho do XIX, mais específica no século XX. Por exemplo, na física quântica, você não toca em nada. Isso daqui não haveria um toque das minhas mãos dentro do mundo subatômico, porque são partículas muito pequenas, microscópicas, de moléculas, e que formam os átomos. Estes que formam os átomos, sendo em grande parte vazios. Esses átomos são vazios, são espaços vazios. Portanto, no mundo subatômico, não somos material sólido, somos material poroso. E toda a matéria é. E aí começa a explicar muita coisa. Quando vamos submeter, por exemplo, alguém a um raio-x, precisamos usar um colete de chumbo. E para que isso? Para fazer a união dos átomos, para passar menos radiação. Presta atenção aí, nessas fotinhas. Nós estamos falando de partículas menores do que o átomo, como elétrons, prótons, nêutrons, aí vem uma outra subdivisão, bários, mesos e os pequenos quarks, que por suas vezes se dividem também em partículas menores, ou seja, um mundo muito, muito pequeno. E aí eu gosto de relembrar uma frase que eu falo
cotidianamente. O mundo espiritual é muito mais palpável, muito mais real, muito mais notório do que o mundo físico. A física quântica explica isso. Fica ligado no versículo bíblico. A física quântica explica que toda matéria é energia. E eu venho falando de energia e nós vamos falar muito mais sobre isso. E as energias, elas vibram, formando um campo de repulsão. Portanto, na verdade, você não toca nada. Isto a nível microscópico, a nível subatômico. Elas vibram demais. Olha essa fotinho, vou ver se eu coloco aí, presta atenção, elas vibram e você acaba não tocando nada. As partículas, elas que nos formam, os átomos, elas se movimentam tanto como partículas, começam como partículas e se tornam ondas. E eu quero que você preste atenção muito nisso. Ou seja, somos formados por esses átomos, partículas e ondas ao mesmo tempo, que se desenvolve de forma muito particular. Quando eu me porto como uma partícula, eu não faço diferença nenhuma. Sou uma pessoa individualista, sigo o meu caminho, não me importo com ninguém e ninguém tem nada a ver comigo. Como partícula eu não faço diferença na vida de ninguém, cada um com seus problemas, cada um com suas dificuldades, sem prestar conta para ninguém, vida que segue, vou seguindo a minha vida. Porém, na física quântica, a partícula também se torna onda. E é aí que eu quero que você comece a prestar atenção. Sendo eu onda, tudo muda. A onda, ela bate, rebate, ela flui, ela reflui, ela vai, ela volta, ela amplia, ela diminui. Portanto, se você é a onda, todas as suas ações, todas as suas reações, todos os seus pensamentos vai ter um reflexo direto no mundo, em sua volta. É como se quando você vai num lago, numa lagoa, você pega uma pedrinha e você joga essa pedrinha, aí essa pedrinha cai e forma várias ondas. Você age desta forma. Diante disso, eu posso pegar a máxima de Paulo, do texto que a gente começou a ler: tudo que o homem semear, isso ele também colherá. Ou seja, você é um produto das suas escolhas. Se você deseja mal para alguém, este mal voltará para você como onda. E isso não é porque houve uma maldição ou uma feitiçaria, nada disso. Mas é por causa da sua semeadura. E isto é um princípio espiritual, é um padrão espiritual da onda energética do seu ser. A ciência, a física quântica explica isso. Mostra isso de forma científica, um padrão que a palavra de Deus nos dá para viver. Portanto, para que possamos navegar nesta onda, ou seja, em águas tranquilas, de fato, precisamos ter Jesus Cristo como água viva. Ó a água aí novamente, água viva. Preste atenção, esta água viva que acalma a tempestade da minha e da sua vida, principalmente neste momento que estamos vivendo. Mas para vivermos esse nível da água viva, da água de Jesus, eu preciso andar na mesma frequência de Jesus Cristo. Precisamos vibrar na mesma frequência de Jesus Cristo, na mesma ordenação, para haver um crescimento e um amadurecimento e um entendimento de quem eu sou, do que eu estou fazendo nesta terra e de como eu posso agir nesta terra. A palavra de Deus vai dizer em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas. Existe um tempo para tudo e cada árvore vai dar o seu fruto no tempo certo. Mas para que você ande na frequência do tempo de Deus, você precisa aplicar a fé. Vivemos um tempo muito bom para andarmos na mesma frequência de Deus. Afinal, o amor de muitos está esfriando. Agora pare e pense. O amor está esfriando. O que vem junto com este amor? Qual é o pacote deste amor? Em 1 Coríntios 13, vai falar que existe a fé, a esperança e o amor. E o elemento principal é o amor. Agora, de trás para frente, se o amor está esfriando e os três estão entrelaçados, é o princípio da física, menos amor, menos esperança, menos fé. Vivemos pessoas desesperançadas,
destruída em sua fé, porque não tem aplicado o amor. Isso é um princípio. E amor não é sentimento, amor é atitudes, porque Deus amou o mundo de tal maneira que teve a atitude de enviar o seu Filho. Muita gente está ligada ainda no amor sentimental, mas amor não é sentimento, amor são atitudes. E eu preciso, de fato, tomar posse de atitudes que vão entrelaçar a esperança e a fé e vão tornar ondas. A física quântica consegue hoje, de forma científica, explicar as palavras da lei da semeadura. Pois a lei da semeadura, mesmo que o tempo não se revele de forma pontual, ou seja, ele lá na frente vai dar seu fruto, porque a Bíblia diz, lancei uma semente na terra e eu espero. Não nasce na mesma hora, mas eu plantei. O que faz para a semente crescer são as suas atitudes de adubar a terra, de regar a terra e esperar o tempo específico para ela brotar. No Salmos 1, versículo 3 fala, e como a árvore bem plantada à beira das águas correntes, dá o fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Portanto, não podemos deixar de semear no reino de Deus. Não estou falando de dinheiro, estou falando de atitudes de amor. Não quer dizer que você também vai colher imediatamente, porque também tem um tempo para que isso aconteça. Porém, você está fazendo uma poupança espiritual. Muitos não se prepararam para essa pandemia e estão sofrendo, mas tem como recuperar isso. Tem como recuperar. É o momento ideal de fazermos uma poupança espiritual. A física quântica está intimamente ligada à lei da semeadura. Tudo aquilo que você semear voltará para você. Ou seja, como somos ondas, tudo está interligado ao nosso redor. Todas as nossas reações interferem no nosso cotidiano. O amor ao próximo, se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, socorrer os que precisam de socorro. O amor é o caminho perfeito de Deus para nós. Se você se mantiver nas veredas da justiça de Deus, no tempo certo colherá os frutos da justiça. Se você se afasta do caminho de Deus, você colherá incertezas, dores e maldições. A palavra de Deus em Deuteronômio 14 vai dizer que está diante de nós bênção e maldição, diz a palavra de Deus. Portanto, se interagirmos no campo de energias positivas, teremos bênção. Se interagirmos no campo das energias negativas, teremos maldições. Presta atenção nisso. Muitas pessoas fazem oração e não recebem. Por que não recebe? Porque não há a mesma frequência com Deus. Não há a mesma vibração com Deus. Não há o mesmo sentimento, um verdadeiro sentimento. Muitas vezes pedimos da boca para fora como protocolo e não com o verdadeiro sentimento de Deus, mas o sentimento mesquinho, infantil. Jesus disse aos fariseus, os seus lábios me adoram, mas os seus corações estão longe de mim. Então tudo que você fala da boca para fora não vale, não conta. Ah, mas eu orei, eu entreguei a minha vida para Jesus. Será que entregou mesmo? Será que de fato você entregou sua vida para Jesus? Fala que perdoa, mas tem amargura. A pessoa diz para a outra, eu te amo, para a esposa, para o cônjuge, mas trai, adultera, mente, engana, consome pornografia. Quem ama honra, tem cumplicidade. Quem ama chora com os que choram. Quem ama se alegra com os que se alegram. Ou seja, tem vibrações na mesma frequência. Então não é só falar e colocar, mas é colocar em prática as atitudes, a vida. Não é só simplesmente louvar com os lábios, mas o coração está distante. Isso tem a ver com a lei da semeadura. Presta atenção, muita gente tem vibrações negativas. E a palavra de Deus em Hebreus 12, versículo 15 diz: cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Por exemplo, a amargura
é uma das piores dores e doenças que um homem pode levar. São ondas e são frequências de energias negativas, ou seja, a amargura gera morte e a pessoa vive como um morto-vivo. Parece que está vivo se movimentando, mas não tem esperança. Convivemos com muitas pessoas que parecem estarem sepultadas, pois expressam inveja a todos, de todas as partes, falam mal de tudo e de todos, reclamam o tempo todo, vivem como um sepulcro caiado. Muitas pessoas vivendo dessa forma. As pessoas que vivem desta forma e as expressam é como um bumerangue. Elas vão atrair essas coisas ruins para ela e para a sua casa, para a sua família. Pessoas que chegam a falar mal de tantas situações, de líderes, de situações. Vivemos nessa pandemia muito isso ficou muito pontual. Pessoas que, em vez de exercerem uma atitude bondosa do bem, expressam o mal. Qual a energia tem emanado de você de fato? O bem ou o mal? A bênção ou a maldição? Salmos 73, versículo 21 e 22 vai dizer: quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Olha só, quando temos inveja, quando deixamos o orgulho tomar uma forma exacerbada, agimos como insensatos e ignorantes, pior do que um animal. Que situação delicada. O coração ansioso deprime o homem, mas a palavra bondosa o anima. Provérbios 22, 25. Ou seja, energias positivas é a palavra da vida, é a palavra motivadora, é estender a mão, é a vibração da vida, é a vibração da água viva. O coração em paz, vibração positiva, dá vida ao corpo, mas a inveja, vibração negativa, apodrece os ossos. Provérbios 14, 30. E diante disso existe um princípio dentro da física fantástico, que é chamado de entrelaçamento quântico. O que seria entrelaçamento quântico? Seria um contato de átomos das partículas formando uma simbiose. Elas podem estar bem distantes, porém reagem da mesma maneira. Um exemplo disso: uma mãe, ou uma avó, ou um filho, que pressente, tem um insight de um acidente. Mãe sente muito isso. Isso não é premonição. Isso não é premonição. É o entrelaçamento quântico. E por que existe isso? Porque você é um com Deus, com o Criador, com o Eterno. Os átomos das nossas matérias, da nossa matéria, faz parte da criação de Deus e do seu sopro de vida, a transferência. Se tornou alma vivente porque recebeu o sopro de vida em nós. Ou seja, sentimos a dor, a alegria, de uma forma espiritual ou espiritualizante. Funciona, por exemplo, quando oramos aqui por uma pessoa e lá do outro lado do mundo essa pessoa fica curada. Esse entrelaçamento dos átomos, da matéria, é fantástico. Deixa eu explicar melhor isso. O universo é formado por 70% de matéria escura. A NASA tem um equipamento que é como um raio-x. Ele tira uma foto de raio-x do universo. E o que aparece é uma grande rede neural. O universo parece com uma grande rede neural. Similar à rede cerebral, minha e sua. Ou seja, você faz parte de toda a criação, você é muito importante em toda a criação. Não viva somente como partícula. Presta atenção nessas fotinhas aí. Olha a rede, o que é o universo, a foto do raio-x da NASA, e olha só uma rede neural. Diante disso, querido, não podemos viver somente como uma partícula no nosso mundinho, olhando somente para o nosso umbigo. Precisamos estar entrelaçado com Deus
com as pessoas e com tudo que elas representam. Esses fluidos, essa vibração, esses pensamentos, os nossos anseios e desejos, emitem essas ondas eletromagnéticas capazes de mover a matéria. Fé, milagre. A física hoje consegue comprovar isso. Quero começar a concluir, porque nós vamos falar muito sobre algumas coisas mais pontuais aqui para frente, e eu quero que você fique ligado na fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11, de 1 a 3. Quero incentivar você a andar pela fé. É um princípio para andarmos pela fé. E não sermos prisioneiros do passado, das dores, dos traumas, mas que tenhamos uma verdade em olhar para o futuro. E o futuro está muito próximo. Temos que aprender a viver pela fé, como Jesus disse. Basta cada dia o seu mal. A trilharmos e andarmos cada dia de forma equilibrada e não neurótica, principalmente nesses dias que estamos vivendo. Viver do passado é uma estagnação, é deixar manifestar o medo, é o caminho de morte. Porém, Jesus, a água viva, manifesta a fé e a esperança em movimentos que devemos praticar, que devemos vibrar com a mesma frequência dele. Para você, para a sua família, para os que estão próximos a você. Ou seja, precisamos de fato hoje tomarmos posse de não sermos somente uma pequena partícula, mas de sermos ondas que vão impactar pessoas ao nosso redor. Queridos, este é um videozinho onde eu iniciei alguma coisa muito simples sobre a física quântica. Nós vamos nos aprofundar nisso, vamos nos aprofundar o que seria a fé quântica, vamos nos aprofundar o que são as águas lá do início em Gênesis 1, versículo 2, vamos nos aprofundar o que seria a água viva do Senhor Jesus, o que a ciência fala sobre isso, mas não se esqueça de uma coisa. Se isso foi relevante ao seu coração, se isso está mudando alguma coisa, se essas palavras estão mudando alguma coisa, dá seu likezinho aí, curta, se inscreva no nosso canal, ele é um canal novo, preciso da sua ajuda, e compartilhe. Tem muitas pessoas precisando entender algumas verdades e alguns mistérios da palavra de Deus. Nos próximos vídeos vamos nos aprofundar mais sobre esta energia, sobre essa vibração, sobre esse entrelaçamento, sobre as águas, o que elas representam na palavra de Deus, e tem também novidades aí, o que as pedras, tudo que a palavra de Deus fala sobre as pedras, qual o poder dela, qual o relacionamento dela conosco e com Deus, para a minha vida e para a sua vida. Fica na paz do Senhor e tenha um dia maravilhoso. Fique com Deus.